setores, né? Quais são as tendências desses setores para 2010, o que está acontecendo nesses setores, tentando contribuir com o objetivo desse programa, que é trazer um novo olhar sobre as nossas cidades, né? Então, a gente escolheu como tema para o Urban View de hoje, que a gente chama aí do nosso Olhar da Semana, uma pergunta provocativa, né? Diz o seguinte, nosso tema é o desenho urbano brasileiro. O nosso país é só um rascunho ou caminhamos para a arte final? Né? Como é que está essa questão do desenho urbano, como é que está essa questão do planejamento urbano? A gente vai ficar nesse rascunho, a gente vai fazer a coisa de uma maneira mal feita, ou a gente está com chances aí de trazer um desenho bem feito, de fazer uma verdadeira arte final? Então, nesse programa, a nossa entrevistada Mara Paluda, nossa convidada, irá debater com a gente como está o quadro atual do desenvolvimento urbano no Brasil, especialmente agora, né, que a gente está tendo o impacto aí de várias intervenções urbanas que são provocadas pela Copa 2014 e pelas Olimpíadas de 2016. A gente tem aí vários PACs, o PAC da Dilma, o PAC da Mobilidade, o PAC da Copa, o PAC das Olimpíadas. Não falta PAC, não falta obra para esse país. Então, a gente vai também ouvir dela aqui um pouco como é que ela está vendo essa questão desse desenho urbano, se a gente caminha realmente para uma arte final bem feita ou se a gente vai ficar num rascunhão. A gente vai falar também da experiência dela junto a Jaime Lerner, que é um revolucionário e mundialmente reconhecido urbanista lá do Paraná, e a visão dela também sobre infraestrutura, urbanismo, construção de cidades. Mara Paludo, obrigado pela sua presença aqui no Urban View. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, vamos para vocês que ainda não conhecem Mara Paludo. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como professora na cadeira de projetos dessa instituição de 96 até 2002. Fez parte da equipe de trabalho na área de planejamento urbano, do setor público do IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e no COMEC, que é a coordenação da região metropolitana de Curitiba. Trabalhou na Jaime Lerner Planejamento Urbano, no instituto que traz o nome do urbanista paranaense, e também atuou como sua assessora direta no período que foi governador do Paraná. Atualmente ela dirige o escritório Habitat, que desenvolve projetos urbanísticos em diversas cidades do Brasil e do mundo, né, Mara? Mara, então, seja bem-vinda então mais uma vez. Essa experiência tua aí de arquiteta, de urbanista, sua visão de cidade, a gente vai começar aqui o nosso programa, a nossa discussão, a nossa entrevista, com o nosso quadro De Olho na Frase, que hoje está trazendo um comentário bastante instigante do arquiteto Eduardo Barra, vocês estão vendo a frase aí na tela, que é da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Diz ele, para a Copa de 2014, não desejamos mais estádios OVNIs, pousados em tecidos urbanos conflituosos, verdadeiros alienígenas alienados de questões elementares de planejamento urbano, ambiental, de transporte de massa e de compatibilidade com o entorno. O Eduardo fez essa afirmação num artigo intitulado Copa 2014, Welcome to Congo. Obviamente ele está aí meio, talvez, irritado com essa questão. Mara, como é que você vê esse comentário do Eduardo aí? Realmente ele fala justamente disso que a gente quer abordar nesse programa, que é, ele está se referindo a essas obras, esses estádios principalmente, e outras obras que estão sendo planejadas e feitas para a Copa de 2014, e ele está dando uma cutucadinha meio que na falta desse planejamento, na falta desse desenho urbano, obras feitas sem essa visão. Como é que você está vendo esse quadro atualmente? Na verdade, nesse momento, o Brasil tem uma grande oportunidade direcionando os investimentos para um evento tão importante como a Copa e como a Olimpíada posteriormente, é uma grande oportunidade de se canalizar investimentos para a melhoria do espaço urbano, melhoria das cidades, melhoria do receptivo para o turismo nacional. Então, na verdade, nós temos uma grande oportunidade, temos que olhar para ela, não apenas olhar para os grandes problemas que nós podemos gerar, temos que olhar para a oportunidade, como ela pode agir para que esses problemas não sejam causados como resultante desse investimento. Porque o principal fator é que durante um evento como esse, o Brasil vai estar exposto. O mundo vai estar de olho no Brasil, né? O mundo vai estar nos olhando. Como o mundo vai estar nos olhando, ele vai ver todas as nossas facetas mostradas aí. Qualidades e defeitos, né? Qualidades e defeitos. E as qualidades e defeitos estão presentes no estádio que está sendo construído, mas esse é um dos elementos. As principais qualidades e defeitos vão estar na estrutura das cidades, no abastecimento que essas cidades podem oferecer,
no receptivo ao turismo, né? Desde o aeroporto, do momento em que o turista chega no aeroporto, como ele consegue se acomodar em hotéis, como ele se desloca na cidade. Na verdade, o impacto maior é sobre a vida do cotidiano, desse cotidiano de 10, 15 dias que essa pessoa vai estar aqui, que é o que vai ser levado ao mundo. Porém, o legado é transformar esse investimento num cotidiano que se transfira às pessoas, aos habitantes de cada uma dessas cidades, com a melhoria da qualidade de vida que permanece, que é o legado que a Copa vai nos deixar, desde que bem investido. A gente tem abordado bastante aqui no Urban View, em outras edições, a gente tem falado muito essa questão do legado, né? Quer dizer, porque fazer obras é até relativamente fácil. Agora, fazer obras que sejam úteis após a realização do evento, que é o grande desafio. Então, uma questão que a gente tem discutido bastante aqui é essa questão do legado. A gente já falamos aqui no programa sobre o legado, por exemplo, de Barcelona, que é considerado um exemplo, né? Como a cidade se renovou, virou um centro de turismo, todas as instalações feitas para as Olimpíadas lá em Barcelona foram muito bem aproveitadas. E a gente também abordou aqui, outros convidados que vieram aqui no programa, abordaram a questão, por exemplo, das instalações que foram feitas para o PAN, lá no Rio de Janeiro, que são instalações que viraram elefantes brancos, porque estão sem ligação, não se pagam, né? Como é que você está vendo essa questão? A gente vai ter um investimento muito mais pulverizado, muito mais difícil de colher um resultado como quando olhamos para Barcelona. Pensamos em Barcelona num investimento todo feito para a Olimpíada, voltado diretamente para Barcelona, com um projeto bárbaro de revitalização da cidade. Foi o momento em que a cidade realmente renasceu, né, usando desse investimento. Porém, quando nós falamos na Copa, nós estamos falando em 12 cidades, um investimento muito disperso, né? E cada uma vai ter um pouco de melhoria nas suas condições. Então, estamos vendo aí que a questão de mobilidade e receptivo está tendo um investimento e uma preocupação grande, porém, o diferencial vai ser dado por bons projetos. Mas né? Você está falando da questão da mobilidade urbana, da receptividade. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem na televisão, o COI, né, os representantes do COI fizeram a primeira reunião com os membros do governo federal, municipal e estadual, para discutir todos os aspectos da Olimpíada. E a grande questão que o COI já está colocando é o seguinte: olha, Barra, que é onde vai, lá no Rio de Janeiro, onde vai ter a maior parte dos eventos das Olimpíadas, e a ligação dela com a Zona Sul, o COI está dizendo o seguinte: só esse projeto de metrô que vocês estão apresentando não é suficiente. E não é mesmo. Não é suficiente porque não atende a população que vive nessa cidade hoje, né? Então, todo mais que deve ser feito, tem que ser feito planejado com vistas a perdurar posteriormente, mas a atender uma situação emergencial que é uma situação especial, emergencial, que tem que ser encarada quase como uma guerra, né? Como é que fica esse desafio do arquiteto, né? Do arquiteto urbanista, por exemplo? Você está acompanhando, obviamente, toda essa questão aí, de você conseguir dimensionar um planejamento urbano que consiga atender um grande evento, onde realmente você vai no pico, quer dizer, você tem muita gente na cidade, jornalista que vem do mundo inteiro, atleta, delegação, e depois essa volta, esses eventos duram um pouco, né? Eles têm uma duração limitada, e depois a volta à normalidade. Como é que é difícil dimensionar essa questão? Atender o pico e depois colocar isso dentro do... As cidades são pensadas assim, né? Por exemplo, um campo de futebol, um estádio de futebol, ele atende picos aos domingos, por exemplo, que não coincidem normalmente com o movimento da cidade, por isso os horários são diferenciados, mas esses picos, eles acontecem no dia a dia. A cidade vive picos diários, semanais, né, e eventuais. Esses picos todos têm que ser previstos, a estrutura da cidade tem que suportá-los, né? Então, a cidade não pode crescer infinitamente sobre si mesma, porque em algum momento ela explode, né? Se São Paulo inteira se verticalizar e for feita inteira de edifícios, o deslocamento é impossível, né? Então, existem medidas, e essas medidas têm que ser quantificadas, estabelecidas e tomadas as decisões e providências para que elas sejam supridas, né?
essas medidas elas são existentes. Aliás, você falou numa questão que a gente está até conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes de começar o programa, que a gente até falou, né, da explosão imobiliária de uma cidade como São Paulo.